Queridos irmãos, mais uma vez estamos juntos, ainda que à distância, para um tempo em que, como igreja, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar o nome dEle, vamos repartir da palavra de Deus, vamos receber a instrução que Ele tem para nos dar também nesse tempo e vamos participar de um momento muito importante da vida da igreja, do tempo de ceia, da ceia do Senhor. Então, por conta desse momento de toda a seriedade e da alegria que nós temos em poder nos achegar como igreja diante do nosso Pai, vamos colocar esse tempo diante do Senhor em oração. Amém? Amém. Querido Deus, nós louvamos o nome do Senhor. Nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos chamou da morte para a vida, um Deus que enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. E esse Deus que nos ama tanto, nos chama de filhos amados, nos reúne em torno de si mesmo, para que como igreja nós busquemos o Senhor, nós como igreja possamos apresentar o nosso louvor, nossa expressão de gratidão por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, ó Pai. Nós louvamos o nome do Senhor, ó Pai. Como igreja continuamos apresentando o nosso clamor, pedindo uma cura para esse coronavírus, pedindo que o Senhor traga uma vacina, que o Senhor traga um tratamento, que o Senhor guarde aqueles médicos e todos os profissionais de saúde que estão lá na linha de frente, Senhor Deus, lidando diretamente com aquelas pessoas infectadas, Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, e guarda a vida dessas pessoas. Pai, guarda a vida de tantos irmãos e familiares que nós temos recebido notícia quase todos os dias, ó Pai, de pessoas infectadas, de pessoas doentes, ó Pai. Queremos clamar ao nosso Deus, ó Pai. O Senhor não está de quarentena, o Senhor não foi pego de surpresa, o Senhor tem o teu braço forte, tua mão poderosa para agir, Pai, em favor da tua igreja, em favor dos teus filhos. Então clamamos por misericórdia, Pai. Clamamos por cura, clamamos por uma intervenção do Senhor, fazendo cessar toda essa praga, em nome de Jesus, Senhor. Amém. A palavra que Deus tem colocado no meu coração para repartir hoje, ela fala da comunhão. Muito tem se falado acerca da comunhão, até porque o distanciamento social nos impõe limites para nos encontrarmos, né? A gente vem agora de algumas restrições um pouco mais severas, inclusive aqui na cidade, e por conta disso, muitas vezes a gente se pega falando e ouvindo, né, da nossa saudade, né, do tempo de comunhão. E de fato, há um distanciamento social, como o nome fala, há uma dificuldade para nos reunirmos, a mesma impossibilidade, de acordo com a lei hoje, para que a gente faça uma reunião normal da igreja. Mas como que o distanciamento social afeta a nossa comunhão como igreja? Nossa comunhão uns com os outros? E antes de a gente responder isso, a gente precisa examinar a palavra de Deus e ver o que Deus fala acerca da comunhão. Como essa é uma palavra muito frequente, muito comum entre nós, talvez o nosso uso, o uso que a gente dá para a palavra comunhão, ele vá perdendo um pouco da essência da própria palavra, né? Tantas vezes a gente usa comunhão para aquele tempo que a gente está junto, né? Mas o que a palavra de Deus fala que é comunhão? De fato, quando estamos juntos, podemos ter comunhão. Mas será que sempre que a gente está junto, a gente está em comunhão? Como eu não tenho a pretensão de trazer uma opinião minha, mas de trazer aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado, nós vamos examinar as Escrituras para poder responder essa questão. E como que esse distanciamento afeta a nossa comunhão? Ou o que é a nossa comunhão no Senhor, essencialmente? E para isso eu queria ler com os irmãos o texto que está em 1 João 1, de 1 a 4. 1 João 1, de 1 a 4. Ele fala assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava no Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo.
Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esse texto fala da comunhão. João era aquele discípulo que durante a ceia, durante aquela última ceia do Senhor Jesus, a última que o Senhor Jesus participou, pessoalmente, como homem, ele fala que vai participar depois dessa ceia no dia, aquele grande dia em que ele vai reunir novamente todos nós lá na glória com ele. Mas naquela última ceia, a palavra de Deus fala que João reclinou a cabeça no peito de Jesus. Ele tinha essa proximidade com o Senhor Jesus. Como pessoa, ele era muito chegado. A gente vê tantas vezes nos evangelhos Pedro, Tiago e João, sempre mais juntos com o Senhor, mesmo do que os outros discípulos. Eles estavam sempre ali. E João ainda era, parece, um pouco mais próximo do Senhor. Estava sempre ali em contato, mais grudado no Senhor Jesus. Mas João aqui não está falando de uma comunhão, ou dessa comunhão com Jesus, apenas do toque, apenas de chegar perto, apenas de encostar em Jesus. E ele começa, inspirado pelo Espírito Santo, a falar daquele que era desde o princípio. Ele está falando primeiramente de um Deus eterno. O Senhor Jesus é um Deus eterno. O Senhor Jesus sempre existiu. Ele existiu antes de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Está lá no Evangelho de João. O Senhor Jesus é antes de todas as coisas. Ele é um Deus eterno. E aqui, João retrata Ele como aquele que era desde o princípio e também como o verbo da vida. O Senhor Jesus é aquele que gera vida. Efésios 1 fala que o Senhor Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Nós estávamos em Cristo e Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Que tremenda essa palavra. Jesus é eterno, é um Deus eterno. E desde a eternidade, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele preparou para si uma igreja. Então, o texto aqui mostra que João não está falando de uma comunhão terrena, não está falando de um contato terreno, mas ele fala de uma comunhão que é eterna. Ele fala de uma vida eterna. O texto fala expressamente a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifesta. Que vida eterna é essa? A vida com Jesus. Talvez a nossa impressão pelo uso também da palavra vida eterna, a gente sabe que o dia que nós morrermos, ou quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, para aqueles que estiverem vivos nessa data, não sabemos qual é, cremos que está cada vez mais próxima, Os sinais estão mostrando isso, que em breve o Senhor virá, em breve o Senhor vem buscar a sua igreja. Mas a vida eterna não começa só ali. A vida eterna já começou. E aqui ele fala da vida eterna que já era manifesta. A vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada. Foi Jesus Cristo. E também no Evangelho de João, no capítulo 17, o texto ele é intitulado lá como a oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus ora pelos seus discípulos, inclusive por nós, Então ele ora. Naquela oração, em João 17, Jesus faz uma declaração do que é a vida eterna. E o texto fala assim, em João 17, do 1 ao 3, segunda parte do versículo 1, ele fala: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui há uma definição clara do que é a vida eterna. Vida eterna é conhecer a Jesus. Vida eterna é conhecer a Deus Pai. Vida eterna fala de relacionamento que já começou e não apenas a vida após a morte, mas fala de uma vida que já começou. E ela começou para que a gente tenha comunhão. Ela começa nessa comunhão que a gente tem com o nosso Deus. É conhecer a Jesus. Conhecer aqui não é o sentido intelectual de conhecimento. Nós podemos e devemos estudar a Bíblia, buscar um bom entendimento, uma boa fundamentação na palavra de Deus, mas aqui um conhecimento intelectual não é a expressão da vida eterna. A expressão da vida eterna, como está colocada aqui,
é conhecer a Jesus por andar com Ele. É conhecer a Jesus por experimentar, por estar com Ele. E não apenas intelectualmente, né? E o texto prossegue lá de João falando, então, primeiro um Deus eterno, depois uma vida eterna, agora uma comunhão eterna. Porque ele fala no versículo 3, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então, João está se endereçando àqueles para quem ele mandou a carta, falando em ter comunhão com eles. E ele fala, ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Novamente, aqui é uma expressão do que é a nossa comunhão. O Pai e o Filho são apresentados aqui como a expressão da nossa comunhão. Eles são o ponto de encontro entre nós. João fala então para aqueles leitores da carta, inclusive nós, né? Assim, mas para que eles tivessem comunhão com João, mas ele fala, mas a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Deus é um Deus de relacionamento. Quando a gente começa a aprender a palavra de Deus, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vai vendo por toda a palavra a expressão de um Deus que se relaciona, um Deus que ama se relacionar. Ele criou o homem e a mulher e veio para se relacionar com eles. A palavra de Deus fala que todos os dias, na viração do dia, no finalzinho da tarde para o início da noite, o Senhor Deus vinha conversar com Adão e Eva. Todos os dias. O Senhor queria o quê? Relacionamento com eles. O Senhor queria desenvolver aquele relacionamento. O Senhor queria que Adão e Eva o buscassem todos os dias, trazendo as perguntas para ele. O Senhor não quis nem que eles tocassem na árvore, né? Deu ordem para que não tocassem na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele queria que eles viessem buscar em Deus, naquele relacionamento, a partir da comunhão com Deus, o conhecimento dessas coisas. Deus era a fonte do conhecimento, mas não seria gerada de outra forma que não senão no relacionamento com Deus, relacionamento que Deus programou para eles. A gente sabe que o homem pecou, mas Deus sempre manteve comunhão com o homem, né? Ainda que muitos voltaram as costas para ele, sempre havia uma geração de pessoas que tinham comunhão com Deus. O sétimo depois de Adão foi Enoque. E a palavra de Deus fala que Enoque andava com Deus. Né? Que expressão bonita de andar com Deus. Ele estava ali o tempo inteiro com Deus. Essa era a expressão, ele andava com Deus. E Deus para si o tomou. Ele nem viu a morte. Ele foi arrebatado. Ele foi direto para estar com o Senhor. Porque ele andava com Deus. Porque ele desfrutou de uma íntima comunhão com Deus. O Senhor Deus falava com Noé. Algumas gerações depois veio Noé. O mundo inteiro se corrompendo, mas Deus viu Noé e sua família. E Deus se agradou de Noé. E Deus começa de novo a história da humanidade a partir dele, com um homem com quem Deus falava. A palavra de Deus fala que Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Noé andava com Deus também. Era alguém que tinha relacionamento com Deus. Mais adiante, Deus escolhe Abraão, uma figura, né, uma figura central, um personagem central na história do povo de Israel, né, como um precursor daquele povo. E Abraão é chamado lá em Isaías, Deus fala dele, Abraão, meu amigo. Que expressão, né? E a gente tem tantas músicas que nos falam que como é bom ser amigo de Deus, né? Abraão, Deus chamou ele de amigo. Deus chamou. Um dia o Senhor Jesus também chama os discípulos de amigos, né? Mas não chamava mais de servo, mas de amigo, porque dava a conhecer aquilo que estava no coração dele. Mas Abraão foi chamado de amigo de Deus. Nós temos Davi, que Deus declara, achei Davi, está lá em Atos 13, né? Achei Davi um homem segundo o meu coração. Olha só, Davi sentia o que Deus sentia, e por isso Deus o escolheu, né? Deus viu um homem que tinha um coração igual a ele. Então, tantos homens, no decorrer da história, eles vêm se relacionando com Deus, porque Deus queria isso, um relacionamento. Deus queria ter na verdade, ele não queria apenas alguns homens, ele queria que toda aquela nação, queria que todos os povos da terra se achegassem a ele. Essa é a promessa em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus queria abençoar e ter comunhão com todas as famílias. E em Jesus, a história ganha dessa comunhão de Deus com o homem,
ganha uma profundidade muito maior. Como o Evangelho de João fala, o Verbo se fez carne. Aquele Verbo eterno, aquele que gerou vida, mesmo antes da fundação do mundo, aquele Verbo eterno se fez carne. Ele escolheu. Ninguém o fez carne. Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. E João fala, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Fala que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse é o nosso Deus, cheio de graça e cheio de verdade. Ele era uma expressão de tudo que é verdadeiro. O Senhor Jesus nunca negociou um princípio, a doutrina dele foi muito claramente exposta por ele, foi muito claramente vivida por ele, mas ele também era cheio de graça. A doutrina do Senhor não invalida a graça, na verdade ela é completada pela graça, e Jesus era 100% graça e 100% verdade. Ele vinha com aquela graça, com aquele amor. As pessoas chegavam perto de Jesus, mesmo os pecadores chegavam perto de Jesus, e ele ia perto deles, mas eles recebiam uma palavra de verdade, mas também uma palavra dada com amor, e eram confrontados com a sua situação de pecado. Mesmo um doente, eles corriam para Jesus e queriam estar com ele. Mesmo aquelas multidões que tantas vezes procuravam Jesus esperando mais uma multiplicação de pães e peixes, né? Porque queriam fartar a si mesmos com alimento físico, né? E Jesus atendia e sabia, o Senhor conhecia a intenção do coração deles. Mas ele não botava eles para correr, vão embora daqui, né? Não volta mais porque vocês só querem isso. Não, ele novamente fazia outra multiplicação de pães e peixes. Ele continuava cheio de graça e de verdade e manifestou ali uma comunhão, né? Uma comunhão íntima com os homens. Mas ele chamou alguns para andarem mais próximos dele. Quando ele chama os discípulos, a palavra fala em Marcos 3, que Jesus chamou, ele passou a noite orando e escolheu 12, né? E fala que chamou para si para estarem com ele, para os enviar a pregar. Numa outra versão fala que ele designou eles de apóstolos e os designou para estarem consigo e os enviar a pregar, né? O Senhor Jesus não chamou eles apenas para um treinamento, vocês vão ficar um tempo aqui comigo, eu vou treinar vocês, e a partir desse treinamento vocês vão estar aptos para ir pregar. Não. Estar com Jesus era parte da designação deles. Parte da missão deles era estar com Jesus. E uma parte que durou sempre. Eles iam pregar e voltavam, né? Tem quando é aquela situação que eles saem 2 a 2 e vão pregar e voltam, né? Assim, poxa, até os demônios se sujeitam a Jesus. Mas é isso mesmo, né? Estavam pregando em nome de Jesus. Mas não era muito mais do que treinamento. Claro que eles receberam ensino, receberam instrução do Senhor. Mas estar com Ele era parte do chamado deles. E assim ainda é conosco hoje. O Senhor nos chama para estar com Ele. Ele nos chama para uma comunhão com Ele. E a palavra usada no texto aqui para comunhão, né, no texto de 1 João que nós lemos, essa palavrinha lá no grego, ela tem alguns usos que eu queria falar com os irmãos. É uma palavra que, das palavras de grego, talvez seja uma que nós cristãos estamos mais acostumados, que é koinonia, né, que é traduzida muitas vezes como comunhão. E ela aparece a primeira vez em Atos 2:42, quando fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o sentido aqui de comunhão é justamente esse, de uma vida comum, de ter as coisas em comum, né, de uma participação conjunta, da parte que cada um tem em alguma coisa, naquela relação, numa intimidade que havia entre eles, numa proximidade, né, de algo comum que eles tinham, que era o Senhor Jesus. Por isso eles tinham a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. E são cerca de 20 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, mas em 2 vezes ela tem um uso bastante especial. Em Romanos 15:26, o texto fala assim: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. E quando eu passei esse texto com os irmãos do grupo caseiro, eu perguntei assim: alguém sabe onde é que está a palavra koinonia, ou a palavra que é traduzida por comunhão aqui?
e tiveram várias sugestões, né? Mas a palavra expressa, a palavra que é koinonia, como foi traduzida aqui, é a palavra coleta, né? Aqui havia uma grande necessidade entre os irmãos em Jerusalém, e diversos lugares levantaram uma coleta, uma oferta, né? E aqui fala que a Macedônia e a Caia, eles foram lá e resolveram fazer isso, juntar esse dinheiro para enviar para aqueles irmãos. E a palavra coleta aqui que é koinonia. Aqui expressa algo mais profundo da comunhão, mais do que aquilo de nos reunirmos, do que estarmos juntos no mesmo ambiente. Aqui fala de um compromisso tão grande que eles queriam participar da necessidade daqueles irmãos, né? Em 2 Coríntios 8, de 3 a 5, é a segunda vez que a palavra é usada desse jeito, quando fala assim: também irmãos, vos fazemos conhecer, vai dar tempo para ler aqui, né? 2 Coríntios 8, do 3 a 5. Também, irmãos, fazemos conhecer a graça de Deus conhecida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eles eram pobres, mas eles insistiram com Paulo, né? Ele fala que com muitos rogos imploraram para Paulo a graça de participar da assistência. Aqui está a palavrinha, koinonia, palavrinha para comunhão, dessa comunhão, né? E o texto fala que eles contribuíram assim, ainda acima das posses, acima da capacidade deles, porque eles tinham um desejo muito grande no coração de expressar essa comunhão. Então, quando a gente vê a palavra traduzida dessa forma, usada dessa maneira, nossa percepção de comunhão, do que é a palavra comunhão, precisa ser restaurada, precisa ser aprofundada. A nossa comunhão, ela é muito mais, ela vai muito além de nos encontrarmos, de nos reunirmos. É participarmos da vida uns dos outros. E participarmos não é saber os assuntos que tem na vida dos outros. É nos alegrar com quem se alegra. É chorarmos com quem chora. É sentir a dor dos nossos irmãos. É poder ajudá-los em todas as necessidades espirituais, materiais. É poder socorrê-los. Essa é a expressão de comunhão. Essa é a expressão de comunhão colocada. E é por causa da grandeza, da profundidade que tem isso, que a nossa comunhão vem do Senhor Jesus. Essa vida de entrega, mesmo uma entrega que vai além das posses, que vai além da capacidade natural, né? E essa vida que ela só pode ser real, ela só vai ter sentido, ela só vai fazer o verdadeiro sentido se vier de uma comunhão com Deus. Se vier de uma comunhão com Deus. Resultado, a minha comunhão com Deus resulta na minha comunhão com meus irmãos. O texto de 1 João, ele prossegue do versículo 5 ao 7. Queria ler mais esses 3 versículos, né? Do 5 a 7 ele fala assim, na continuação do texto que lemos antes: ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queridos, comunhão não é um jogo de palavras. Comunhão não é uma expressão apenas de palavra, que a gente está em comunhão. Apenas declarar que eu tenho comunhão com Deus, ele coloca aqui, mas se eu ando em trevas, não é uma verdadeira expressão de comunhão. Ele fala que eu estou mentindo se eu fizer isso. A verdade não está em mim. Agora, o sentido contrário, quando fala, se eu andar na luz, ele fala que eu tenho comunhão com os meus irmãos. Ele não faz só a comparação direta. Olha, se andar em trevas, não tem comunhão com Deus. Se andar na luz, tem comunhão com Deus. Ele não. Ele coloca, se eu andar em trevas, eu não tenho comunhão com Deus.
Mas se eu andar na luz, como Jesus está na luz, então eu tenho comunhão com ele, eu necessariamente tenho comunhão com os meus irmãos. Eu necessariamente tenho comunhão com os meus irmãos. E o sangue de Jesus vai me purificando de todo pecado. Então, há uma consequência de andar na luz. E a consequência boa de andar na luz é ter comunhão verdadeira com os meus irmãos. Porque eu estou unido com Cristo, né? Meus irmãos unidos com Cristo têm comunhão também comigo, né? Então, se eu ando em trevas, por outro lado, eu não tenho uma verdadeira comunhão. Se eu estou em trevas, eu não vou ter comunhão. Daí eu posso ter um ajuntamento, ou nas palavras de hoje em dia, uma aglomeração, né? Mas comunhão não vai ser. Para que nós tenhamos comunhão, nós estamos em comunhão com Cristo. E se nós estamos em comunhão com Cristo, qual é o assunto que vai surgir quando nos encontramos? É a palavra de Deus, é Cristo, né? É como Deus tem agido, é como temos colocado nossa necessidade diante do Senhor. Esse vai ser o nosso assunto. Nós vamos falar das coisas espirituais e mesmo as coisas que são materiais, mesmo as coisas que são do dia a dia, elas vão ganhar um sentido em Cristo. Nós vamos falar das nossas necessidades em Cristo. Nós vamos falar dos nossos projetos, nossos planos em Cristo. Nós vamos falar das nossas dificuldades em Cristo. Vamos ver nossas alegrias em Cristo, nossas vitórias em Cristo, porque temos comunhão, porque andamos na luz. Essa é a expressão da verdadeira comunhão, né? O Moacir falou do transbordar do pleno conhecimento do Senhor, do pleno conhecimento da vontade de Deus e do pleno conhecimento do Senhor, né? Como que a gente vai ganhar esse conhecimento? É pegando um livro muito grande que fala sobre o Senhor, é lendo, é indo para um curso. Queridos, por melhores que sejam os livros, por mais aprimorados que sejam os cursos, a gente vai ganhar esse transbordar do pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade, tendo comunhão com Ele, andando com Ele, ouvindo a voz do nosso pastor, aprendendo a ouvir a voz do nosso pastor, o pastor das nossas almas, Jesus. Ele quer esse relacionamento conosco, Ele quer caminhar conosco dia após dia, Ele quer ter comunhão com a sua igreja, com seus filhos. Então, através do Espírito Santo, é através dele, né, que a gente vai para a palavra de Deus e ele revela Jesus. Daí a gente vai para a palavra de Deus e vê Jesus ali, e ele fala conosco, e ele responde às nossas necessidades. Os dons do Espírito Santo vêm completando a nossa caminhada, e o Senhor vai se revelando mais e mais a nós. Assim nós vamos conhecendo o Pai, assim nós vamos conhecendo Jesus, assim temos intimidade com o Espírito Santo, e ele vem e vai enchendo toda a nossa vida. Daí qual é a condição natural de quando a gente encontra um irmão? Né? A gente tem do Senhor para falar. Né? E mesmo que o irmão esteja numa dificuldade, está num momento mais difícil, a gente está repleto do Senhor para transmitir vida e vida em abundância. E mesmo quando não podemos encontrar agora, mas daí a gente pode pegar o telefone, né? Ou o computador, ou fazer uma videochamada, né? Dá para ser por telefone normal, mas se a gente pode fazer uma videochamada e olhar para a pessoa, melhor, né? Daí olha e fala, e chama para orar junto, e reparte aquilo que Deus tem falado, traz uma palavra de ânimo, traz uma palavra de correção, ajuda o irmão. É assim que o Senhor Deus quer fazer entre nós, queridos. Ele quer nos levar para uma vida de verdadeira comunhão. O Senhor fez isso. Ele se fez carne, ele deixou toda a glória que ele tinha, né? Ele não se apegou, como fala em Filipenses, né? Ele não se apegou a toda a sua glória e divindade. Ele veio na terra, ele habitou como homem, um homem que sofreu, que aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O Senhor Jesus foi humilhado, foi maltratado, mas por amor de nós. E ele fala para a gente ter o mesmo sentimento. Deixar essas outras coisas para trás, deixar tudo aquilo que nos faz andar em trevas, para que a gente ande na luz, tenha comunhão com o Pai e tenha comunhão com os nossos irmãos. Ele, por amor, se entregou a nós, queridos. E a expressão maior do amor dele talvez seja difícil de encontrar. A gente olha para a cruz como uma expressão tremenda de amor, mas a própria encarnação dele, né, se despir de sua glória e vir habitar na terra, é um outro momento tremendo também do amor do Senhor. Mas um pouco antes de ir para a cruz, o Senhor Jesus deixou uma expressão linda e rica da comunhão que nós temos com Ele e com os nossos irmãos. Ele deixou a ceia do Senhor para nós. Na expressão daquela ceia, a gente vê a palavra do Senhor.
Na expressão daquela ceia, a gente vê o amor do nosso Deus. E hoje é o dia de a gente celebrar essa ceia entre nós. Antes queria ter um tempo de louvor com os irmãos, um tempo de adorar esse nosso Jesus, o nosso Salvador. Amém? perfeito que nos amou e se entregou por nós, Senhor, para que pudéssemos ser um contigo, Pai. Para que pudéssemos ser um em comunhão com nossos irmãos contigo, Pai, para poder desfrutar desse momento, Senhor, de entender que nós estamos sendo enxertados no corpo de Cristo, Pai, que nós fazemos parte, que nós agora sim podemos nos achegar, Senhor, diante de Ti, Senhor, nos entregar aos Teus pés e clamar, Senhor, agradecer, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, vem com Teu Espírito Santo manifestar a Tua obra em nossas vidas. Continua falando conosco em cada casa, Senhor, em cada família, Senhor. Os irmãos que estão sozinhos nessa quarentena, toca no coração de cada um e trabalha com o Teu Espírito Santo em nome de Jesus, Senhor. Que haja quebrantamento, que haja edificação, transbordar do Espírito Santo. Amém, Senhor. Porque na Tua palavra fala, Senhor, que cada um tem mesmo estando dentro de casa para poder compartilhar em comunhão, sem reservas, em nome de Jesus, Sim, Pai, Senhor. em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ai, Jesus. Pra te adorar, Ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. pra Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
Essa é a fonte do nosso prazer, ó Pai. É estar junto a Ti, Pai. O salmista um dia disse que mais valia um dia nos Teus átrios do que 10.000 em qualquer outro lugar, ó Pai. Mas o Senhor veio habitar em nós, ó Pai. Que prazer que é viver na casa do Senhor, que somos nós mesmos, mas como igreja do Senhor, como templo do Espírito Santo, o Senhor veio habitar entre nós. O Senhor habita no meio dos louvores. Quando 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, o Senhor está ali presente e manifesta a Tua vida, e manifesta o Teu poder, e manifesta a Tua graça. Aleluia. Bendito o nome do Senhor, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Jesus, Tu és a expressão exata do Pai. Aleluia. E, Senhor, e quando nos achegamos a Ti, Jesus, na comunhão, em oração, Senhor, queremos assim expressar mais de Ti, Senhor, através do nosso falar, Senhor, no nosso pensar, no nosso agir, Senhor. Seja agradável, Senhor, a Ti, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. O texto de 1 Coríntios 11, 23 a 26, Paulo fala que o que eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Um outro texto, em Gálatas, ele fala que, porventura, o cálice que abençoamos não é da comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui a palavra comunhão se expressa na ceia. Nós temos comunhão no sangue de Cristo, que nos lavou, que nos livra do pecado, que nos purifica, né, como no texto de 1 João, de todo pecado. Nós temos parte dessa comunhão. Ele foi partido para que a gente seja um. Ele se deu em favor de cada um de nós, em favor da sua igreja. Então hoje, quando pegamos esses elementos, o pão que o Senhor nos dá, o cálice da nova aliança, e os irmãos podem pegar agora nesse momento o pão que prepararam, o cálice, nós vamos abençoá-los agora em nome de Jesus. Como expressão, eles são mais do que apenas um cálicezinho de vinho ou de suco de uva, mais do que um pão. É a comunhão que temos no corpo de Cristo. Ele expressa uma verdade espiritual tremenda. Ele foi partido por nós, o seu sangue foi vertido por nós. Amém, queridos? Pai, nós abençoamos esses elementos diante do Senhor, ó Pai. Reconhecemos que o Senhor foi partido por nós. Lá naquele madeiro, o Senhor foi pisado, foi moído, Senhor, tanto sofrimento, Pai. Mas o Senhor se deu por nós. Esse pão, a tua palavra fala, é verdadeira comida. Esse cálice é verdadeira bebida. O Senhor falou que a gente precisaria comer da tua carne, beber do teu sangue, para ter parte contigo. E hoje nós fazemos isso, Pai, em memória de ti. Recebemos desse pão e recebemos desse cálice. Em nome de Jesus, ó Pai, com grande alegria, Senhor Deus. Com grande alegria. Lembramos do teu sofrimento, Pai, mas lembramos da alegria da ressurreição também do Senhor, ó Pai. E por isso nos alegramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, e assim, queridos, nós completamos esse que é muito mais do que um ritual. É uma expressão da vida de Cristo. É a expressão da nossa obediência a uma ordem dele, mas a qual se enche de significado para nós. Que o Senhor venha restaurar a nossa compreensão do que é comunhão.
de fato é muito bom estarmos juntos, mas que o nosso estar juntos seja em verdadeira comunhão. Que o momento em que nos for permitido reunir toda a congregação, a gente possa estar juntos numa grande reunião de verdadeira comunhão no Senhor. Que no momento que a gente encontrar com um irmão, onde quer que seja, a gente possa expressar a comunhão do Senhor no telefone, quando nos encontramos, quando pudermos reunir grupos caseiros ou a congregação toda, a gente tenha o valor da comunhão, né? Que talvez a gente não tenha percebido ao longo do tempo. Ou talvez a gente tenha achado que só o estar junto, só sentar para comer alguma coisa ou para conversar era comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. A comunhão que a gente tem com os irmãos é por causa da comunhão com o nosso Pai. Que o Senhor vá revelando dia após dia essa verdade no nosso coração. Amém? Amém. Amém.